Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Terapeuta 360. Neste canal, eu ensino técnicas e estratégias para você ser assertivo no diagnóstico, nos seus atendimentos, já logo na primeira sessão. Meu nome é Sibeli Federighi, sou especialista em desbloqueio energético e neste episódio eu vou falar como este pequeno erro pode estar atrapalhando os seus atendimentos de harmonização de casais. Como este pequeno erro que as pessoas cometem, né? Falar, eu faço harmonização de casais. Como que funciona esse processo aí das pessoas estarem, eu vendo meu serviço e faço a harmonização de casais. Mas o que é uma harmonização de casal? A harmonização de casal, ela tem como objetivo fazer harmonizar a energia do casal para que eles, entre si, desenvolvam um relacionamento saudável, auxiliando cada um para que eles se desenvolvam. Então, assim, não é que eu estou juntando as pessoas, eu estou harmonizando as duas pessoas. Então, nós, como terapeutas, desenvolvemos pessoas dentro do seu processo de evolução. Isso é o que eu entendo como harmonização de casal. Mas tem pessoas que às vezes confundem isso, né? E por que as pessoas confundem? Porque elas querem fazer a harmonização de casal quando já logo no começo da consulta, tá bom? Então, sempre no começo da consulta, o ideal é você fazer várias perguntas para o seu cliente, para o seu consulente, para perceber. Às vezes a pessoa te contratou pela internet e você não conhece ela, você não sabe se aquela pessoa é realmente noivo, se a história que ela contou é realmente ele é namorado, é noivo, já tá faz um tempo com ela, tá? Então, nós temos que ir fazendo várias perguntas. Por quê? Muitas vezes, quando eu fazia atendimento de harmonização de casais, eu percebia que a pessoa não era um casal. Como assim a pessoa não era um casal? Isso é verdade, tá? Então, eu percebi que o cliente, ele inventava uma história. Então, ou ela era amante da pessoa, e aí ela inventava que era um suposto noivo, e que a pessoa estava esfriando no relacionamento, inventava uma história. E aí, eu sempre jogava um gatilho do medo para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa que senta ali na sua frente, ela vai contar o ponto de vista dela com relação ao relacionamento. Então, pode ser que aquela pessoa, ela ficou uma única vez ou seja, o homem, ou seja, com a mulher, e ele fissurou naquela pessoa, ele quer ela de qualquer jeito, ou ela quer ele de qualquer jeito, e aí ela inventa uma história, né, falando que é um casal e tal. A gente, como terapeuta, não tem como saber, né? E eu sempre falava assim para minha cliente: olha, eu vou fazer o trabalho, mas se você estiver mentindo para mim, você vai ficar muito pior, a sua situação vai ficar muito pior do que do dia que você me contratou aqui para fazer esse atendimento. E aí a pessoa ficava com medo e me contava a verdade. Por quê? Eu posso trabalhar a pessoa em si. Não é que eu vou ficar acusando ela, mas você é amante dele, é isso, é aquilo. Não, eu vou trabalhar aquela pessoa que sentou na minha frente para trazer autoestima, para trabalhar ela, para que ela consiga realmente ter relacionamentos saudáveis. Então, quando a pessoa cria uma história dentro da cabeça dela, né, que ela inventa, ou que ela é casada, ou ela conheceu um cara na balada, ficou fissurada com a pessoa e ela quer a pessoa de qualquer jeito. E aí ela te procura lá para fazer a harmonização de casal. E aí, como que fica isso, né? Como que você faz aí com esse processo aí de harmonização de casais? Nós, terapeutas, nós temos o poder e sabemos manipular energia usando ferramentas e corretores energéticos. Mas isso não pode ser realizado de qualquer maneira. Por quê? As pessoas, elas têm o livre-arbítrio. E nós, terapeutas, não podemos interferir dentro dos processos da lei maior e da justiça divina. Por isso, sempre antes
de fazer qualquer atendimento de harmonização de casal, nós devemos pesquisar e saber se é divino trabalhar por aquela pessoa, porque senão nós vamos estar interferindo e pegando karma para a gente que é terapeuta, né? E qual que é a principal diferença, né, que eu vejo aí dos trabalhos de quem faz harmonização de casal? A principal diferença de um trabalho de desenvolvimento pessoal com técnicas terapêuticas, de um trabalho de amarração, que é o que vende aí, que as pessoas colocam, fazem um adoçamento do casal para melhorar o relacionamento, são as partes envolvidas. Nossa, mas é só isso a diferença? Nós manipulamos energia. Então, quando a gente começa a trabalhar por uma pessoa, a pessoa conta uma história lá no seu consultório, inventa que ela é um casal e você começa a querer manipular a energia com corretores energéticos, montando gráficos. Nós estamos como se estivesse fazendo um processo de amarração. Entende? Porque não é um casal. Na verdade, a pessoa até é casada com outra e a pessoa te procurou lá achando que você vai fazer uma energização lá e o amante dela vai ficar bonzinho, vai conseguir controlar a pessoa de uma maneira mais fácil. Então, nós temos que ter certeza que estamos harmonizando um casal. Então, o que eu caracterizo? Porque se a gente não tem certeza que é um casal, marido, mulher, ou a pessoa já mora faz um tempo, ou são noivos, ou a pessoa já está no envolvimento aí faz uns 3 meses, 90 dias, e a pessoa não assume ela, tudo bem, a gente pode até caracterizar como um casal, mas tirando isso, você vai estar fazendo como se fosse um processo de amarração. Nossa, mas amarração é isso mesmo. Se você estiver harmonizando um suposto casal, que não é um casal, e sim uma mulher ou um cara que precisa manipular o parceiro, né? A gente chama de adoçar, né? Algumas oferecem aí esse serviço para fazer um adoçamento e para poder persuadir a outra pessoa para fazer o que ela quer ou para correr atrás dela, enfim, isso é um processo de amarração. Se ninguém nunca te falou isso, então eu vou estar te falando isso agora. E a gente pode fazer diferente, porque nós somos terapeutas holísticos, tá bom? E qual é o principal ingrediente de uma harmonização de casal bem feita? Como assim? Preciso do ingrediente? Precisa do ingrediente. Então, o primeiro ingrediente são as partes envolvidas, ter certeza que se trata de um casal, que você vai harmonizar exatamente o casal. E um diagnóstico assertivo já logo na primeira consulta. O que isso significa? Significa que você tem que ter certeza lá que o cara é casado com a pessoa, é noivo, ou enfim, tem que ter uma certeza. Mas como que eu sei isso? Eu já coloco o gatilho do medo, né, para a pessoa. Fora que eu faço a pesquisa, se é divino trabalhar naquela harmonização, tá? Por quê? Porque pode ser que mesmo que a pessoa seja esposa lá do marido, ela chegou lá no seu consultório e pedindo para fazer uma harmonização lá de casal, para você poder trabalhar, porque o marido, enfim, ela precisa dar uma harmonizada no casal, pode ser que não seja divino, pode ser que ela está sofrendo uma imposição da lei maior e da justiça divina para evolução dela mesma, para que ela evolua tenha inteligência emocional, para poder saber lidar com as coisas. Então, se eu for manipular qualquer coisa, independente se ela é casada com ele ou não, sem pesquisar se é divino, eu vou estar o quê? Pegando karma para mim. Então, se a pessoa está sendo atuada pela lei maior e pela justiça divina, que isso significa que aquilo que ela está passando é necessário para o seu desenvolvimento pessoal. E eu, como terapeuta, eu não posso intervir. Por quê? Porque eu vou estar acumulando esse karma para minha pessoa. Mas qual é a diferença entre harmonização de casal e desbloqueio dos relacionamentos? A harmonização de casal tem como objetivo harmonizar a energia do casal para que eles desenvolvam entre si um relacionamento saudável, auxiliando cada um no seu desenvolvimento pessoal. Isso é
o que é uma harmonização de casal, tá? E o que é um desbloqueio nos relacionamentos? A gente vai trabalhar o quê? Para desbloquear. A própria palavra já fala, né? Bloqueio, tem um bloco lá, tem uma energia bloqueando aquilo. Então, pode ser desavença, ciúme, raiva, obsessão descontrolada, tristeza, rancor, pensamento destrutivo, traição, rejeição, brigas. Então, tudo isso criam blocos, criam bloqueios no relacionamento. Mesmo que a pessoa já divorciou, já separou e ela quer começar novos relacionamentos, se esses bloqueios eles não forem, a gente não limpar esses bloqueios no relacionamento, ela não vai conseguir ter relacionamentos saudáveis com ninguém, tá bom? Então, tudo isso influencia em muito quando a gente faz lá o diagnóstico assertivo para descobrir qual é o real motivo, por que aquele casal está tendo desavença e está tendo muitos problemas aí nos seus relacionamentos, tá? Outra coisa também, magia. Muitas pessoas, elas sofrem atuação de magia. O que é magia? Às vezes você vai lá no YouTube, aí você vê a pessoa ensinando, ensino a adoçar o seu parceiro. Lá eles ensinam tudo, tá, gente? Aí a pessoa fala assim, mas isso aqui é só uma simpatia. Não, não é uma simpatia. Você está manipulando energia e informação no seu benefício próprio, para manipular outra pessoa. Então, isso também pode ser um processo de magia. Pode ser também que existam magias ativas ao longo do tempo. O que isso significa, Sibeli? Significa que ou nessa vida, ou em vidas passadas, em algum momento você fez uma amarração, um trabalho de magia que a gente fala que é magia do amor, né? Enfim, em algum momento você fez isso. E essa energia está bloqueando os seus relacionamentos agora, na atual encarnação. Mas como assim? Um negócio fica ativo ao longo do tempo? Fica ativo ao longo do tempo. Então, se você, em algum momento da sua vida, você já fez, seja uma simpatia, ou algum trabalho que é lá atrás, não importa, esse trabalho pode estar atrapalhando você hoje nos seus relacionamentos. Então, tem que trabalhar, tirar, remover essa energia, esse bloco energético, para depois você fazer a harmonização. Pensa assim, a gente fala assim, as metades da laranja, né? Então, mas se eu tiver uma laranja podre e eu fizer uma harmonização com uma laranja que está perfeita, o que vai acontecer? A laranja perfeita vai apodrecer rapidamente, porque uma laranja podre ela é capaz de apodrecer um cesto inteiro. Então, eu não posso harmonizar se eu não remover os bloqueios primeiro. Então, sempre a gente vai trabalhar no diagnóstico para descobrir o que está bloqueando ali a vida da pessoa, tá? Outra coisa também, inveja. A energia da inveja, ela vibra da cor vermelha, inveja, ciúme, raiva, ódio, rancor, e dependendo do grau da energia que a pessoa está emanando, ela consegue plasmar seres que ficam nos campos energéticos. Se a pessoa tem muita raiva, ela consegue, aquilo vira uma demanda, é como se fosse um processo de magia mesmo. Então, praga, né, olho gordo, inveja de terceiros, pessoas que ficam lá atrapalhando o seu relacionamento, aquela sua amiga que fala, puxa vida, ela sempre pega os melhores namorados e tal, ela sempre se dá bem no amor, aquilo ali ela já está declarando, já está jogando aquela energia sobre os seus relacionamentos. Então, torna-se de vital importância desembaraçar os antigos relacionamentos de ambas as partes. Eu tenho que fazer isso para as duas partes, não é só para a pessoa que você está atendendo ali, tá bom? Então, nós devemos remover primeiro todos os bloqueios para depois poder trabalhar aí fazendo o processo que chama de harmonização de casal. Obsessores. Então, em muitos casos, a causa do bloqueio dos relacionamentos, do problema daquela pessoa, a causa daquele bloqueio daquela pessoa pode ser um obsessor, ou uma perseguição espiritual de vidas passadas, ou um obsessor familiar,
que fica perseguindo a família até a 7ª geração. Então, esses são perseguidores, cobradores, que causam esse tipo de obsessão. Às vezes, a própria frequência energética da pessoa, que é muito pessimista, muito negativa, um espírito sofredor, ele se assemelha com aquela frequência vibratória da pessoa e acaba grudando nela ali, e aí vira um tipo de obsessão, né? Então, ou ela vibra tristeza, ou ela está muito ficcionada ali naquele relacionamento, viciada na energia da tristeza. Então, sempre tem que estar trabalhando aí, caso ela está sofrendo uma perseguição, a gente tem que identificar isso no diagnóstico para poder, antes, fazer a harmonização do casal, tá bom? Outra coisa também, cordões energéticos. Os cordões energéticos, eles são conexões que criam tubos, como se fossem o quê? Canudos, né? Dependendo do grau ali da conexão, eles criam canudos muito grandes, densos, e eles são construídos naturalmente, a partir do momento em que a pessoa, ela cria um emocional muito forte dentro de uma situação ou um relacionamento, e aquilo fica conectado nela. E o mais interessante de tudo é que através desses cordões você começa a emanar energia e dividir energia com a outra parte. Olha que loucura. Então, se o cara lá da outra ponta tá legalzinho, tudo bem, vocês vão dividir a energia ali no cordão energético. Mas e se o cara não tá legal? O cara tem uma energia muito ruim. Por mais que você se trate, eu faço terapia, eu tomo floral, você vai estar sempre trocando, dividindo essa energia com essa pessoa, mesmo que seja seu ex, você já não faz mais parte com essa pessoa, mas é como se fosse um ralo, e aquilo fica o quê? Drenando a sua energia. Então, ligações com ex-relacionamentos, eles geram cordões energéticos resistentes, porque tinha uma grande conexão emocional ali com aquela pessoa. E no plano espiritual, esse cordão de energia, ele acaba ligando o nosso mental, né? Pode ficar ligado pelo chakra sexual, pode ficar ligado pelo chakra umbilical, ou pelo coronário, pelo frontal. Então, dependendo de onde tem esses cordões energéticos, por exemplo, eu não paro de pensar no fulano. Isso ou a pessoa fica o tempo inteiro se conectando com você, e você na hora já mentaliza ali, já conectou com a pessoa, porque o cordão energético, ele existe. Isso é uma energia inconsciente. E aí você fica recebendo essa troca energética que sai, que é enviada pelos cordões energéticos. Então, isso acaba gerando uma dependência energética. Por quê? Não existe só... Quando você fala assim, mas aquele cara nem é bom de cama, como é que essa pessoa ficou tão fissurada? Nossa, mas ela é linda e tal, e a pessoa é um vício energético, a pessoa fica viciada naquela energia. Então, nós temos que trabalhar diminuindo essa conexão, mudando a frequência vibratória dessa pessoa para que esses cordões energéticos sejam consumidos e deixando de atuar negativamente para depois fazer a harmonização, tá bom? Outra coisa também são o poder das palavras. As palavras atravessam gerações, são os decretos, votos e contratos. Então, outro ponto importante que as pessoas não reparam, Deus construiu o mundo através da palavra, e haja luz e houve luz. Então, quando nós declaramos, nós falamos, essa palavra, ela não volta vazia, tá? Então, quando alguma vez você, sei lá, teve algum relacionamento, seja nesta vida ou em vidas passadas, eu vou te amar para sempre. E tudo bem, é uma frase bonitinha, mas antigamente, em vidas passadas, né, as pessoas morriam de amor. Então, as famílias não deixavam as pessoas se casarem e tal. E se em algum momento lá atrás você ficou ali preso ali, ou o seu cliente ficou preso em algum decreto, algum voto que ela fez lá em vidas passadas, ela não vai conseguir. Enquanto não fizer o desbloqueio desse voto aí, desse contrato, a pessoa não consegue. Outra palavra também, eu vou ficar com você para sempre.
Você está declarando isso, né? Ah, eu sou sua, eu sou só sua. Você também está declarando isso, né? Isso aí, para quem não sabe, ele é um voto de amor eterno. Você está fazendo um voto. Então, nós devemos estar removendo, se caso sair, que são votos, decretos e contratos, a gente tem que estar removendo. Então, vocês não fazem ideia de como as palavras têm poder no plano espiritual. E nesse caso, é necessário fazer essa quebra, recolher essa energia desses votos e desses contratos e desses compromissos, desembaraçar as ligações feitas pelos decretos, pelos votos e pelos contratos. Né? Então a gente fala assim: ah, mas eu desembaraço só o relacionamento. Você vai ter que limpar aí o que está conectando essa pessoa, ligando ela com esse contrato, com esses votos aí, tá? Porque isso aí acaba gerando um karma para ela, que ela tá, uma imposição que ela está sofrendo agora. Então, se não for recolhido, você vai fazer a mesa que for, vai montar vários, vou fazer uma harmonização aí, e não vai dar certo. Por quê? Primeiro, você tem que remover aí os bloqueios antes de fazer a tal da harmonização aí de casal, tá bom? Outra coisa também são os níveis de personalidade. Então, o que são níveis de personalidade? São níveis de consciência de vidas passadas, nossas, que essa informação, ela começa a atrapalhar a gente na atual encarnação. Então, alguma vivência minha de vidas passadas, ela sofreu ou ela foi largada, ou ela foi abandonada, ou ela não pôde casar com o que ela não queria, ou ela nunca foi feliz no seu relacionamento. Então, essa personalidade, ela começa a interferir na pessoa na atual encarnação. Essas experiências de vidas passadas, elas ficam registradas no nosso campo espiritual. Nós temos um registro acástico lá, e ficam essas experiências, elas ficam armazenadas lá. Quando a gente sofre uma coisa muito forte, uma emoção muito forte, cria ressonância com essa personalidade de vida passada e ela começa a achar que está no comando aqui, né, dessa vida. E aí começa a atrapalhar os relacionamentos. Então vai gerando autossabotagem, você sempre acaba atraindo aquele relacionamento péssimo, sabe? Ah, eu sempre namoro com pessoas assim. Por quê? Você está em ressonância com personalidade. Sempre atrai relacionamentos doentios, que geram experiências desagradáveis, e a história vem se repetindo, porque você tem essa personalidade aí que precisa ser despolarizada dos seus campos vibratórios para poder desbloquear os seus relacionamentos. Outra coisa também são os bloqueios astrológicos. Porque às vezes a pessoa, você olha, não tem, tá tudo lá, você olhou, fez o diagnóstico, tá tudo. Poxa vida, mas o que será que é? Ah, eu vou dar uma olhadinha no mapa. Às vezes não é nem o mapa da pessoa, pode ser do marido, do esposo, enfim. Pode ser que lá dentro, a própria configuração ali do magnetismo daquela pessoa, ele não consegue expressar o emocional dele, né? Ou pode ter uma interceptação, dependendo das casas onde os arquétipos ficam bloqueados, pode trazer problemas na parte da personalidade, como a pessoa se expressa. A pessoa pode ser, tem esposa que fala assim, ai, meu marido, ele não tem atitude, ele não faz nada, ele não consegue ir atrás das... Pode ser que a configuração dele seja assim. Né? Então, quando você começa a olhar lá no mapa astrológico, você percebe que ele é uma pessoa mais... ela não é tão proativa, porque a própria configuração dele não é assim. A pessoa pode ter uma Vênus retrógrado, mal aspectado, que traz baixa estima, a pessoa não consegue cuidar da saúde, ela não almeja bens financeiros. Por quê? Pode ser também que a falta de magnetismo do dinheiro esteja atrapalhando também nos relacionamentos. Mercúrio, se o Mercúrio estiver mal aspectado, a pessoa não consegue se comunicar, ela não consegue falar, então ela não expressa, ela não fala o que ela sente. Então isso também pode gerar aí um bloqueio aí que pode dar para ser trabalhado. Excesso do elemento água. Às vezes a pessoa que está ali te procurando, ela tem um excesso do elemento água no mapa astrológico dela, então ela é muito sensível. Tudo que a outra pessoa fala, ela fica muito triste. Então a gente tem que trabalhar esse excesso desse elemento aí. Ou pode ser que a pessoa também tenha um excesso do elemento terra, muito materialista, fria,
não consegue expressar seu emocional de maneira nenhuma. Então, esses traços traz uma pessoa muito focada em dinheiro, grana, matéria. Então, já é da configuração da pessoa, entende? Então, dificilmente você consegue mudar isso. Por quê? Porque já vem ali naquela configuração do mapa astrológico da pessoa. Por isso se torna de vital importância fazer um diagnóstico assertivo já logo na primeira sessão, para saber qual é a real fonte do bloqueio do relacionamento daquela pessoa. Porque só a harmonização não vai funcionar. Você vai ter que trabalhar antes no que está bloqueando ali para depois trabalhar harmonizando. Outra coisa também, emaranhamento sistêmico. O emaranhamento sistêmico, ele, às vezes, os bloqueios que a pessoa está tendo nos relacionamentos, eles podem acontecer por conta de uma imposição do emaranhamento sistêmico da pessoa, por conta de associações, ou ela se associou com a parte da mãe, da parte a todas as mulheres por parte da mãe nunca foram felizes no amor, alguma coisa desse sentido, ou não tiveram filhos, enfim, de alguma forma ela tomou, ela está no papel dela ali dentro daquele emaranhamento sistêmico. E por conta das associações, podem ter algum esquecido dentro desse emaranhamento sistêmico, que ela esteja sofrendo essa imposição aí no seu emaranhamento sistêmico. Então, tem histórias do tipo, todas as mulheres da família da minha mãe nunca foram felizes no amor, ou todas as mulheres da família da minha mãe, todas se separaram. Então, a história, ela vem se repetindo. Então, no caso, tem algumas mesas que dá, se você tem um conhecimento de constelação familiar, você consegue ali trabalhar usando aquelas mesas. Mas, se não, você vai trabalhar o que está bloqueando, diagnosticou que pode ser um processo de emaranhamento sistêmico, você vai indicar para o seu cliente que ele faça uma constelação com relação aos relacionamentos. E isso é maravilhoso, porque nós fazemos uma parceria criativa, você com o seu cliente, sempre proporcionando o quê? O desenvolvimento pessoal dele, para que ele evolua e tenha novos problemas. Você não quer um cliente chegando lá no seu consultório sempre com o mesmo problema. Outra coisa, psicoemocional desequilibrado. Então, nós terapeutas somos, de uma certa forma, né, responsáveis por ajudar, tá? Eu não posso me responsabilizar pelo que o cliente faz, mas eu tenho que falar, eu tenho que meio que mostrar para ele o caminho que ele tem para seguir. Se ele vai fazer ou não, isso é um problema dele, mas de ajudar aquela pessoa a desenvolver uma inteligência emocional. Porque a pessoa que essa parceria criativa entre o cliente e o terapeuta auxilia ele a ter uma maior responsabilidade naquilo que ela faz. Então, você não pode, por exemplo, entregar toda a sua vida na mão da outra pessoa e achar que ela tem que fazer você feliz. Entende? Então, quando você percebe no discurso do seu cliente que a pessoa, ela largou toda a vida dela na mão do marido, aí ela não estuda, e aí ela vive a vida do cara. E aí, porque ele não liga, ela parou de evoluir. Então, nós temos que trabalhar aquela pessoa. Lembra que eu falei da laranja? Se eu pegar e harmonizar uma laranja estragada com uma laranja boa, o que a laranja estragada vai fazer? Ela vai estragar a laranja boa também. Então, antes de fazer a harmonização, eu tenho que procurar tratar essa laranja que está com esse problema aí. Então, se a pessoa tem o problema psicoemocional dela muito desequilibrado, eu tenho que trazer autoestima, determinação, mesmo que ela seja uma dona de casa. Eu sempre fui dona de casa e eu sempre administrei a minha carreira. Eu nunca parei de estudar. Por quê? Porque isso, se meus filhos casarem e forem, eu vivi minha vida. Eu não tive uma vida só para marido, só para filho, só. Então, o terapeuta sempre tem que estar identificando, através da conversa com o cliente, o que o cliente lá ele realmente precisa.
e para você poder estar passando. Não é só eu ativo um negócio lá e, ó, tá bom, paga aqui, tá, mostra a fotinho, tchau, e, deu certo, não deu? Se você quer ter melhores resultados aí nos seus atendimentos energéticos, você tem que tratar de uma maneira holística, que é o quê? O holos, é como se a gente desse um passo para trás e enxergasse todas as partes, tá bom? Uma pessoa com psicoemocional desequilibrado, ela fica refém das suas emoções. Então, ora ela tá feliz, ora ela tá numa depressão terrível. Então, você vai sempre ouvir o relato lá da sua cliente, fala, ele me tratou super bem, aí depois, de repente ele mudou, porque a pessoa fica dependendo da energia do outro. Então, a gente tem que trabalhar essas informações, porque pessoas saudáveis, elas têm relacionamentos saudáveis. Então, se a pessoa tem bipolaridade, depressão, então nós temos que trabalhar, seja com florais, com todas as técnicas aí que vocês, terapeutas, aí têm para poder estar passando para ela. Então, por isso, é de vital importância fazer um diagnóstico assertivo já logo na primeira sessão. Para quê? Para você identificar e traçar um plano. Porque um tratamento só, uma sessão, não dá para fazer. Eu contratei você para fazer a minha harmonização de casal. Não vai acontecer. Por quê? Eu preciso ir um pouco para trás. Que eu preciso? Qual que é a causa disso, né? E por que fazer o diagnóstico é tão importante? Depois de tudo que a gente falou aqui, eu acredito que você já deve ter percebido a importância de você fazer um diagnóstico antes, de entender também, será que é um casal? Será que essa pessoa que te procurou, ela realmente é noiva dele? Será que eles estão juntos mesmo? Ou a pessoa está querendo só fazer uma manipulação para ter aquela pessoa adoçada, bozinha ali do seu lado? Porque isso existe o tempo inteiro, as pessoas querem uma manipularem a outra. E você, como terapeuta, você tem conhecimento para manipular corretores energéticos, para fazer ativações, você tem terapeutas que tem várias, mas e aí? E o que está por trás disso? Se você não traz essa responsabilidade de você entender, será que é um casal? Será que é isso que eu tenho que fazer? Não, primeiro eu vou remover os blocos energéticos para depois harmonizar. Eu só posso harmonizar aquilo que está já limpinho, já removendo tudo, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo, né? Você, às vezes, a gente tá com infecção de urina. Aí eu vou lá no médico e falo, olha, eu tô com problema, acho que eu tô com uma infecção de urina. O cara já vai e prescreve um antibiótico. Só que ele não pediu um exame, ele não pediu um diagnóstico, uma urocultura para saber exatamente qual é o patógeno. Porque existem vários tipos de antibiótico. E o maior problema hoje, segundo o Instituto Emílio Ribas, de infectologia, é que nós estamos criando o quê? Superbactérias. Porque, vai lá e não faz diagnóstico, vai dando antibiótico. Então, a gente, como terapeuta, eu vou ativar um negócio aqui. É isso, estou criando super obsessores, todo aquele bloco energético de personalidade fica ali e só não resolve exatamente aquilo que aquela pessoa está realmente passando naquele momento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Vai ter a Masterclass com 4 aulas gratuitas, que é a Masterclass Magia e Radiestesia. Se você quiser participar, tá na descrição da minha biografia. É um evento 100% online e 100% gratuito. Eu agradeço a todos que se predisporam aí do seu tempo para ouvir aí o que eu tinha para falar.